Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje, no dia de sábado, a Santa Mãe Igreja celebra sempre a memória votiva da bem-aventurada Virgem Maria. Por quê? Porque a bem-aventurada Virgem Maria é dentro da Igreja uma instituição, onde é comparada muitas vezes à própria Igreja, e é modelo da Igreja orante, é modelo da Igreja de fé, é modelo da Igreja de caridade, é modelo da Igreja na esperança. Por quê? Porque em meio à penumbra da fé, a bem-aventurada Virgem Maria esperou, confiou, aguardou dignamente o desfecho dos planos de Deus. Em Maria não havia ansiedade, em Maria não havia preocupação, mas uma total esperança e confiança em Deus, de alguém que sabia em quem tinha depositado toda a confiança, em alguém em que verdadeiramente ela acreditava e vivia imbuída na graça de Deus. Em Maria não havia de modo algum uma preocupação com o que iria acontecer, mas muitas vezes existia uma surpresa de como os caminhos do Senhor não são caminhos fáceis, mas caminhos tortuosos. E no momento em que nós vivemos da história, um momento onde o homem busca, com toda a valência do seu ser, encontrar facilidades para bem viver. Entre essas facilidades existe um desejo presunçoso de querer se salvar sem passar também por dificuldades. E de per si é necessário, se faz mister, que nós digamos aqui na igreja: é impossível. Não existe salvação sem dificuldades. E digo mais, teologicamente falando, não existe salvação sem cruz. Foi por meio da cruz que a salvação veio até nós. E é por meio da cruz que nós haveremos de nos salvar. Quem foge da cruz não passará pela ressurreição. Quem não aceita os sofrimentos na penumbra da fé, depositando em Deus toda a esperança, não consegue a salvação. Porque quando nós olhamos a estadia do ser humano sobre a terra, nós vemos que é uma estadia de tantas dificuldades, de tantos problemas. É uma estadia de tantas incongruências. É uma estadia de tanta desarmonia. E é preciso, o tempo todo, o homem voltar o seu viver para a vivência da fé, para poder superar os dilemas, derrubar as barreiras, aplainar os caminhos, passar por cima das incongruências e, acima de tudo, conservar a fé no coração. Lembrem que o questionamento mais misterioso de nosso Senhor nas Sagradas Escrituras é sempre no tocante à fé. Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé sobre a terra. De tantos modos, de tantas maneiras, nosso Senhor questionou isso.
E quando 2000 anos depois nós estamos vivendo, nós devemos perceber que esse questionamento de nosso Senhor é atualíssimo, porque de verdade, raramente nós encontramos nos dias de hoje uma fé genuína, piedosa, uma fé vivente, mas não segundo os desígnios dos homens, mas segundo os desígnios da providência divina. Vejam que eu já falei hoje na homilia 3 vezes sobre a penumbra da fé. A penumbra da fé no certame que nos é proposto, ou seja, as situações da vida que Deus nos propõe, nem sempre nós temos clareza. Muitas vezes seguir a Cristo é uma aventura que nós não sabemos o desfecho. Ou melhor, nós sabemos o desfecho, mas não sabemos o caminho que iremos percorrer. Porque vivemos todos os dias na graça de Deus. E muitas vezes somos como com a bem-aventurada Virgem Maria, tomados de uma surpresa grandiosa. Por quê? Porque somos tentados muitas vezes a pensar que quando servimos a Deus, não teremos problemas nem dificuldades. E aí é que nós nos enganamos. Por quê? Porque se nós que somos pecadores e temos tantos defeitos, passamos por situações onde somos tentados a não querer enfrentar as dificuldades da fé, e muitas vezes nós nos deparamos com pessoas que, ao enfrentarem as dificuldades, querem julgar a Deus como um Deus injusto, como um Deus duro que gosta de ver o sofrimento do homem. Só que nós esquecemos que o sofrimento que o homem passa sobre a terra, os dilemas, os problemas todos, foram causados pela desarmonia que solapou o coração do homem no dia em que o homem escolheu caminhar sem Deus. É uma escolha do próprio homem. E vemos que é escolha devido ao pecado. É o pecado que causa o sofrimento, a desarmonia. E aí, nós poderíamos entender que até aquele que não teve pecado, passou pelos problemas, as dificuldades da vida, para nos mostrar, para nos dizer que faz parte da vida deste mundo o sofrimento. E aquela que foi totalmente preservada da mancha do pecado, que não conheceu o pecado em nenhum momento do seu viver, também passou por dificuldades e problemas, para nos mostrar que é preciso ter fé e esperar e confiar em Deus, e tomarmos consciência de que, no final, sairemos vencedores. Porque Deus, nosso Senhor, é conosco e não nos abandona. Só que para o homem é preciso fazer um movimento que Deus é incapaz de fazer. É uma incapacidade de Deus, nós poderíamos assim dizer, que é simplesmente obrigar o homem a servi-lo. Deus é incapaz. Deus propõe, mas não impõe. Deus o tempo todo tenta atrair do seu jeito santo e muito discreto. Mas quem pode decidir por Deus é o próprio homem e não Deus.
Deus já decidiu por nós. Quando, num ato de amor, Ele decide, com o Pai e o Espírito Santo, a assumir a nossa condição, fazendo a opção por nós, para que nós, com amor no coração, façamos todos os dias a opção por Ele. E ao fazermos a opção por Ele, nós compreendemos que aí sim começa o início de uma nova jornada. Aí sim começa em nós, de verdade, o caminho para a eternidade. É na escolha de Deus que o homem é feliz. É na escolha de Deus que o homem compreende que ali ele de verdade encontrou um precioso tesouro incomensurável, onde tudo na sua vida se esvai, mas Deus permanece, porque não muda, mas permanece, porque verdadeiramente é o sentido e a razão de ser da vida do homem. Então vamos, meus queridos irmãos e minhas irmãs, imitarmos em nossa própria vida a bem-aventurada Virgem Maria, pedindo a ela que interceda por nós, pedindo a ela que rogue por nós sem cessar, para que nós também, sendo verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, na escola de Maria, um dia juntos alcancemos o céu.